Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jussara Rodrigues, professora de artes, e nós estaremos aqui abordando a primeira semana do PET 1 dos sextos anos, isso mesmo, de 2021. Começamos aqui com essa imagem. Aqui nós vamos ter os elementos formais da música, isso mesmo. Eles são distribuídos em 8 elementos. Nós teremos a densidade, o timbre, a intensidade, a duração, a harmonia, a melodia e o ritmo. E para hoje nós vamos entender cada um deles com exemplos muito simples, tudo bem? Então vamos primeiro à densidade. A densidade nada mais é do que a mistura de sons do ambiente. Então, vou dar dois exemplos bem simples. Por exemplo, o som de um ventilador e o som do latido de um cachorro. A densidade são sons simultâneos, quer dizer que eles são realizados ao mesmo tempo, o ventilador e o latido do cachorro. Tudo bem? Densidade bem fácil de estar entendendo. Agora nós vamos para o timbre, tá? O timbre, a gente brinca que nada mais é do que como se fosse a cor da voz. Isso quer dizer que se você está em sua casa e você escuta entrando pessoas que são visitas e você as conhece muito bem, como um tio, uma tia, avó, né? Primos, e você não viu ninguém, você apenas escutou que está entrando alguém. E você apenas de escutar de longe a voz das pessoas, você consegue identificar pelo tipo da voz. Esse tipo diferente que deixa uma voz diferente da outra é chamada de timbre, o que a gente brinca que é a cor da voz. Normalmente, nenhum timbre é igual ao outro, mas podem ser semelhantes. Por isso mesmo, nós temos às vezes pessoas que fazem humor, que brincam com a sua voz e traz uma voz que lembra um personagem conhecido. Para ficar bem evidente, vamos colocar o exemplo então da voz humana e da voz animal, como um papagaio. Se você escuta um papagaio falar, você consegue distinguir que é um papagaio e não um ser humano, tudo bem? Então, o timbre é aquele que diferencia uma pessoa da outra através da voz. Vamos para outro elemento? Nós vamos falar da intensidade. A intensidade nada mais é do que o forte e o fraco. Nós possuímos sons fortes e sons fracos, ok? Então, é referente à intensidade, podendo ser relacionada à voz, instrumentos ou qualquer outro som. É só você lembrar a diferença de forte para fraco. Na altura, nós temos os sons agudos e os sons graves. Isso mesmo. O som agudo, vou dar um exemplo bem simples com a minha própria voz. A boca tem de estar aberta, muito bem aberta, para o som ser projetado. O som grave não precisa, é o ó, é uma boca mais fechada, tudo bem? Vou cantar um trechinho de uma música que é uma suíte nordestina só para você perceber o agudo e o grave. Pumba chora, chora meu bumba. Hoje eu vou pra escola aprender a ler e a tocar viola.
é apenas um trecho para você perceber que quando as notas são agudas, elas são mais altas e a nossa boca precisa abrir mais. Quando elas são graves, elas são notas mais baixas e o som da boca fica menorzinho, tudo bem? Então, agora vamos para o próximo elemento. Duração. Duração pode ser longa ou curta. Isso mesmo. Uma campainha pode ser um som curto. Tim-dom. Pronto. Em compensação, o sinal do recreio da escola pode ser um som longo. Exemplo simples e de fácil entendimento. Agora nós vamos para os 3 últimos. Isso mesmo. Harmonia, melodia e ritmo. Tudo bem? Na harmonia nós temos a combinação de sons. Isso mesmo. Pense numa música que você goste. Normalmente ela vai ter mais de um instrumento inserido nesta música. E normalmente o som do instrumento vai combinar com o som do outro instrumento. Vamos a um exemplo bem simples. Vamos pensar numa música tocada no violão. Isso mesmo, no violão. E alguns momentos na música pode entrar uma flauta. Isso. E pode estar junto com o violão. Mas de repente pode parar os 2 instrumentos e entrar um tambor. E aos poucos entrar novamente o violão e a flauta. A harmonia é a junção de sons que vão dar certo naquela música. Tudo bem? Isso faz parte da harmonia. Agora nós vamos falar da melodia. Isso mesmo. A melodia ela vai trabalhar sons, silêncios, podendo ser pausa. Isso. Quando você possui o som de um instrumento de sopro, na música não tem como o flautista soprar o tempo inteiro com a mesma força o tempo inteiro. Normalmente ele vai soprar, respirar e parar o som e continuar quando é necessário. Então, na melodia, nós temos a junção dos sons e do silêncio, ok? E a última, que é a mais simples e aquela mais prazerosa, que é o ritmo. Se nós formos falar em ritmos musicais, eu vou colocar em exemplo alguns aqui mais conhecidos por vocês, que seria o rock, o samba, o sertanejo, o funk, qualquer um que seja com diferentes de sonorização, de jeito que você consiga entender que aquele som faz parte de um determinado ritmo. Nós podemos ter uma música que pode ser tocada em ritmos diferentes, tá ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui do parabéns. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Todo mundo conhece parabéns. Porém, nós podemos trabalhar o parabéns com ritmos diferentes. Nós poderíamos colocar em rock. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pode ser uma forma de trazer o parabéns no ritmo de rock. Em compensação, nós podemos trazer a mesma música numa forma de samba. Parabéns nessa data
Quer dizer, o samba, um ritmo de samba. E se fosse um ritmo sertanejo? Parabéns, parabéns para você. Vamos lá! Parabéns, parabéns. Quer dizer, o tipo do ritmo modifica a mesma estrutura da letra de uma música. Tá ok? Bem, agora vamos a esse exercício. Isso mesmo. Foi o único exercício apresentado para as explicações da semana 1 do PET 1. Então vamos ao enunciado. Faça uma análise da imagem abaixo e escreva qual propriedade do som está sendo representada e justifique. Isso mesmo. O primeiro pássaro, sendo esse de cima, tem uma abertura na sua mandíbula e nós temos aí na sequência uma onda bem grande do som. Então, a que se refere a esse elemento? Como que nós podemos graficamente estar mostrando qual é esse elemento desses 8 que a gente trabalhou agora? Ele é o som agudo. Lembra que a grande característica da altura é o som agudo e o grave. E o agudo precisa, dessa abertura da boca grande. Isso mesmo, não é verdade? E o desenho do pássaro abaixo tem uma abertura menor e uma onda menor na frente ali da boca dele, que quer dizer que ele está transmitindo um som grave. Sim, lembra o exemplo que eu dei? A abertura da boca não precisa ser grande e o som é mais abafado. Tudo bem? A justificativa já foi dada juntamente com a resposta. O de cima é o agudo, a abertura maior da boca. Essa é a justificativa. E o de baixo, a abertura é menor, o som é grave. Sua justificativa para mostrar que é o grave é a abertura pequena da boca e a onda menor do som. Tudo bem? Então, pessoal, em outra oportunidade nós nos encontraremos aqui para mais explicações das nossas atividades. Se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima aula. Bye!